Se você não me conhece ainda, o meu nome é Gustavo Cruz, eu falo sobre cinema aqui no canal. Nós estamos agora nesse especial do Oscar, então se você gostar do conteúdo, se inscreva que isso fortalece demais meu trabalho e também compartilha com seus amigos. Comentem aqui embaixo quais são as opiniões de vocês, quem merece ser o melhor ator coadjuvante e o melhor ator protagonista. Vamos então ao vídeo. Chegou a hora de falar sobre as melhores atuações masculinas. Nesse vídeo aqui nós vamos abordar tanto os coadjuvantes quanto os protagonistas. E assim como no vídeo dos diretores, eu quero falar muito sobre cada uma das interpretações de forma individual. E é claro, eu vou dar a minha opinião. Afinal de contas, eu sou ator, eu estudei teatro durante muitos anos, é uma coisa que eu estudo até hoje, que eu tenho uma grande paixão. Então, resumindo, uma das coisas que mais me encanta no cinema é justamente o trabalho do ator. Então nós vamos falar sobre isso agora, começando com os coadjuvantes. Para o melhor ator coadjuvante nós temos o Anthony Hopkins por Dois Papas, Brad Pitt por Era Uma Vez em Hollywood, Joey Pesci por O Irlandês, Al Pacino também por O Irlandês e Tom Hanks por Um Lindo Dia na Vizinhança. Muitas pessoas gostaram do vídeo sobre os diretores porque eu falei sobre cada um deles em ranking, então do quinto ao primeiro. Eu vou fazer a mesma coisa aqui porque dessa forma eu consigo expressar muito melhor a minha opinião sobre cada um desses personagens. Em quinto lugar, na minha opinião, fica o Tom Hanks. O Tom Hanks é um ator que eu gosto muito, eu gosto das escolhas que ele faz, é um ator que tem uma longa carreira. Aqui ele faz um personagem puro, bom, bem Spielbergiano, se é que vocês me entendem, e o Tom Hanks conseguiu entregar de fato uma atuação muito superior a todas as outras dentro do filme. Eu vi uma entrevista dele em uma mesa redonda onde estavam também outros dos indicados a melhor ator, e ele leva o trabalho dele de forma muito séria. É um ator que tá sempre ressignificando, sempre estudando cada vez mais. Por mais que hoje ele já seja um ator consagrado, já tenha feito vários trabalhos, é conhecido mundialmente, o Tom Hanks ainda busca desafios e é justo ele ter sido indicado aqui, mas comparado aos outros atores que estão nessa lista, eu acredito que até mesmo o filme não ajude tanto quanto os outros. Todo ator está sempre muito sujeito aos projetos que ele está envolvido. Esse não é um filme ruim, é claro, mas ele não chega aos pés dos outros que estão concorrendo aqui com o Tom Hanks. Em quarto lugar, eu coloco Anthony Hopkins por Dois Papas. Eu gosto muito desse ator, primeiro de tudo, então tudo que ele faz me interessa, eu quero ver os filmes dele. Mas eu particularmente, principalmente na categoria principal, mas eu falo disso mais pra frente, não entendi muito bem por que os dois atores dos Dois Papas foram indicados e muitos outros que foram bem. Por exemplo, o Robert De Niro e o Adam Sandler, isso principalmente na categoria principal, não foram indicados. E eu explico por quê. O Dois Papas é um filme muito bom, um filme dirigido pelo Fernando Meirelles. Eu gosto muito dos filmes dele, eu gosto da linguagem documental que ele traz para ficção. E, bom, os atores estão muito bem. São atores que estão trabalhando com um material que é muito diferente da ficção. Eles estão retratando duas figuras públicas, dois homens que realmente existem. O meu argumento contra eles na indicação ao Oscar é o fato de que a narrativa de Os Dois Papas não depende só da interpretação desses atores. Por exemplo, no filme O Farol, a gente acompanha o William Dafoe e o Robert Pattinson o tempo todo. Eles carregam a história. E isso, é claro, faz com que eles tenham muito mais ferramentas e momentos interessantes que, na minha opinião, fariam com que eles facilmente substituíssem tanto o Anthony Hopkins como o Jonathan Pryce nesses indicados aqui ao Oscar. Existem muitos flashbacks em Os Dois Papas e o filme depende muito dessa parte para que a gente crie empatia com a história desses personagens. É claro, existe uma empatia direta pela característica de cada um desses personagens, pela história deles, que também tem muito das figuras reais, né, que carregam ali, tanto a empatia pelo Jonathan Pryce e a antipatia pelo Anthony Hopkins. E, enfim, eu acho que é um filme que depende muito da sua narrativa para funcionar e os atores, por melhor que estejam, foram superados por outros trabalhos, na minha opinião. Mas ainda fica em quarto lugar e não em quinto, porque eu acredito que Os Dois Papas seja um filme muito mais potente do que o filme do Tom Hanks. Em terceiro lugar, a partir daqui, entre os coadjuvantes, as coisas começam a ficar muito complicadas, porque nós temos o Joey Pesci, nós temos o Al Pacino, os dois em Um Irlandês, e nós temos o
Brad Pitt. O Brad Pitt tá ganhando absolutamente tudo, ele é o grande favorito pro prêmio. Eu gosto muito dele, gosto principalmente das escolhas dos filmes que ele fez depois que ele virou uma pessoa super bem-sucedida, que ele virou produtor das suas próprias histórias. E ele mesmo brincou recebendo um prêmio que foi muito difícil fazer um personagem que fica dirigindo por Los Angeles, que tira a camisa e tem uma viagem de ácido. Ele, de certa forma, ridicularizou o seu próprio personagem. Eu gosto muito dele em Era Uma Vez em Hollywood. Na minha opinião, é o melhor ator naquele filme ali. O personagem dele é extremamente cativante, mas eu deixo ele sim em terceiro lugar. Na minha opinião, ele é incrível nesse filme, mas ele está concorrendo com duas lendas. É claro que isso não vai pesar para a academia como pesa para mim. O meu argumento para os outros dois não condiz apenas com a minha paixão pelos filmes que eles fizeram, me condiz pela admiração pelo trabalho que eles realizaram aqui. Então vamos à segunda posição entre os coadjuvantes. O Joey Pesci nos filmes de máfia sempre foi conhecido como o cara explosivo. Ele sempre foi o cara violento, por mais baixinho que ele fosse, ele era o mais incontrolável de todos. E aqui ele faz justamente o oposto, o que é muito interessante. E o Al Pacino tá completamente Al Pacino. É a primeira vez dele atuando com o Martin Scorsese e eu acho que o Scorsese conseguiu colocá-lo muito bem em cena, assim, criou momentos muito interessantes, muito impactantes pro personagem dele. Mas como a gente tem que decidir, eu deixo o Joey Pesci em segundo lugar, por mais impressionante que ele seja, por mais que eu tenha amado o fato dele ir para um outro lugar completamente diferente, calmo, que fala sussurrando e ainda assim é extremamente perigoso, ainda assim é extremamente amedrontador. Eu gostei muito disso no trabalho dele, mostrou, é claro, uma nova camada ali e isso é muito bacana. Mas o Al Pacino, gente, na minha opinião, inclusive ele está também em Era Uma Vez em Hollywood, tem uma presença marcante no filme, o Al Pacino tá incrível em O Irlandês. Ele, na minha opinião, é claro, ele é muito importante na história em si, o seu personagem é muito importante na história de O Irlandês, mas a atuação dele, na minha opinião, foi até para um outro nível, porque o Al Pacino sempre foi conhecido pelos momentos de explosão, onde ele gritava muito, e nesse filme isso acontece também, o que é muito legal, mas principalmente o que me pegou foram os momentos em que o personagem era simplesmente uma força da natureza e não tinha nada que convencesse ele do contrário das suas ideias. Foram momentos onde o Al Pacino confronta as pessoas e ele não acredita no perigo que está vivendo, ao mesmo tempo que ele entende o que está passando. Ele consegue entregar pra gente, como ator, tanto a insegurança quanto o orgulho do personagem, tudo isso no olhar, tudo isso em vários momentos poéticos ali com Robert De Niro. E aqui o Irlandês, ele mostrou que tem muito ainda para mostrar pra gente e que não só isso, ele tem o controle total do seu personagem, o controle total do seu método e ele não cai nos estereótipos que a gente poderia imaginar, o Al Pacino interpreta assim. E agora que eu já falei dos coadjuvantes, nós vamos falar sobre a melhor atuação. Mas antes de falar dos indicados, tem dois nomes que eu não acredito que não entraram nesses indicados aqui. O primeiro deles é o Robert De Niro, que é praticamente uma ofensa não ter indicado ele, sendo que o Irlandês como um todo foi lembrado, mas eu fiquei realmente chocado, impressionado ele não ter sido indicado. Mas o que me irritou mesmo, a esnobada que mais me corroeu, foi a do Adam Sandler. O Adam Sandler está simplesmente incrível no filme Uncut Gems. O Adam Sandler é um ator que criou a sua própria imagem de uma forma que simplesmente algumas pessoas não conseguem identificar que ele é sim um bom ator, mas que simplesmente não foca a sua carreira em filmes dramáticos. Ele foca a sua carreira em filmes tolos, filmes leves e muitas vezes filmes que não são levados a sério. E tudo bem, mas ele tá incrível em Uncut Gems. Ele fez esse filme com o Safdie Brothers, o personagem dele é o Howard. O filme estreia no dia 31 na Netflix e eu pretendo fazer um vídeo bem especial sobre o próprio Adam Sandler, porque eu acho que a gente não pode colocar as pessoas numa caixa. Não é porque a pessoa fez durante muito tempo uma coisa que ela é aquela coisa. Mas enfim, vamos falar sobre os indicados à melhor atuação, que é o que importa no fim das contas. Os indicados nessa categoria são o Jonathan Pryce por Dois Papas, Adam Driver por História de um Casamento, Antônio Bandeiras por Dor e Glória, Joaquin Phoenix por Coringa e Leonardo DiCaprio por Era Uma Vez em Hollywood.
E em quinto lugar fica o Jonathan Pryce por Os Dois Papas. Eu acredito que ele está muito bem. Até tem uma entrevista do Fernando Meirelles onde ele disse que ele escolheu o Jonathan Pryce justamente pela aparência do ator, por ele ser muito parecido com o Papa. Então, é claro, ele é um excelente ator e ele está muito bem no papel, mas na minha opinião existiram trabalhos imensamente mais marcantes do que o dele esse ano. Os dois que eu falei, o próprio William Dafoe, são personagens e atores que se destacaram mais esse ano. Eu não preciso nem defender o Jonathan Pryce em quinto lugar, porque eu não concordo com ele nessa lista, apesar de achar que ele é um grande ator. Como essa é uma lista extremamente pessoal, essa é a minha opinião. Em quarto lugar, eu coloco o Leonardo DiCaprio em Era Uma Vez em Hollywood. Na primeira vez que eu assisti Era Uma Vez em Hollywood, eu achei até que o Leonardo DiCaprio não tinha conseguido chegar lá com aquele personagem. Mas assistindo pela segunda vez, eu percebi vários tiques que ele trouxe pro personagem, várias características, e eu entendi melhor o personagem dele e também a proposta dele com esse personagem. Eu gostei bastante, gostei muito mais do que na primeira vez. Ele tá fantástico de fato. As cenas dele como um ator em crise são simplesmente fantásticas. Muita gente, inclusive, falou que no vídeo que eu fiz sobre os melhores filmes da década, ele aparece em 3 filmes. Porque, gente, o Leonardo DiCaprio simplesmente escolhe muito bem os seus projetos. O cara não costuma fazer filmes ruins. Já fez no passado, mas agora ele é uma máquina, né? Só gosta de trabalhar com gente foda. Então ele tá certo e é por isso que ele tá no Oscar de novo. Em terceiro lugar fica o Antônio Bandeiras por Dor e Glória. O Almodóvar é um diretor que eu adoro, é um diretor que eu gosto muito, eu já fiz vídeo dele aqui no canal, pra quem ainda não assistiu. E aqui ele volta a trabalhar com o Antônio Bandeiras, que foi um ator que começou com o diretor. E nesse filme aqui ele está fazendo um diretor que é extremamente doente, um homem em puro sofrimento, mas que ao mesmo tempo que ele é sensível fisicamente, ele tem uma sensibilidade artística e humana o tempo todo, e ele transmite muito bem isso. O Antônio Bandeiras está fazendo uma atuação tão próxima do coração, um personagem muito potente, ao mesmo tempo que ele não consegue ele não consegue explodir, ele não precisa explodir em nenhum momento do filme, porque ele tá muito poderoso ali, e as relações que ele tem com cada um dos personagens no filme são muito poderosas. Eu fiquei realmente apaixonado por esse filme e apaixonado pela interpretação do Antônio Bandeiras. Ele está voando alto nesse filme, só não fica em primeiro lugar porque, bom, nós vamos falar agora do segundo e do primeiro colocado, que, enfim, eles entregaram trabalhos incríveis. Em segundo lugar, eu coloco o Adam Driver. Eu acho que se o Joaquin Phoenix não tivesse feito o Coringa, o Adam Driver venceria esse ano. É um ator que eu tenho um apego muito grande, porque eu comecei a assistir o seu trabalho, acompanhar o seu trabalho na série Girls, desde a primeira temporada ali. Fico muito feliz dele estar conquistando cada vez mais sucesso, porque ele faz escolhas de projetos muito bem. É um daqueles atores que o seu físico e o seu rosto, a sua voz e até mesmo a sua história pessoal trazem uma nova camada assim pro cinema. E o Adam Driver, ele tem muito disso, ele é muito específico, ele é único, digamos assim. E aqui nesse filme ele tá fantástico. Ele já trabalhou com Noah Baumbach 4 vezes, é um ator que não gosta de assistir os seus filmes, ele está completamente dedicado sempre ao processo. É isso que o movimenta. E eu li exatamente hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, o roteiro de História de um Casamento, e é de fato, assim, o roteiro é exatamente o que eles estão falando, e isso me deixa ainda mais impressionado, porque é como acompanhar aqueles dois atores em uma peça, e ele traz muita vida para aquele texto, ele traz muita vida pro Charlie, pro seu personagem, porque é um personagem que tinha tudo para ser um babaca, e eu acho que ele não é, justamente pelo Adam Driver, pela humanidade que ele traz pro personagem. E por isso ele tá em segundo lugar. Ele deveria estar em primeiro, mas o Joaquin Phoenix está em primeiro, é óbvio. O
Joaquin Phoenix. Eu tenho um vídeo dele aqui no canal em 2017 contando a sua história. É um ator que eu sempre admirei muito, já assisti todos os filmes dele. Eu nunca imaginei que ele faria o personagem do Coringa. Pra quem me acompanha aqui no canal, o Heath Ledger como Coringa fez simplesmente que eu começasse a atuar. Foi o que me fez apaixonar por essa arte. Então foi um encontro muito especial ali do Joaquin Phoenix como Coringa. Ele tá surreal. Eu já fiz vários vídeos aqui sobre isso, então nem vou estender muito, mas eu não acho que é a melhor interpretação do Joaquin Phoenix, mas com certeza é a melhor oportunidade de vencer o Oscar. Ele merece muito, já devia ter alguns, então eu fico muito feliz. Esse é meu ranking dos melhores atores, são atuações fantásticas, e comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se inscrevam aqui no canal se vocês gostaram, e até o próximo vídeo.